A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão de arbitragem, tem a honra de recebê-los para o webinar Atualidades da Arbitragem Comercial, Painel 2, Arbitragem e Poder Público, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Cristina Mastrobuono, membro da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. É um prazer darmos início a mais um painel do ciclo de apresentações que a Comissão de Arbitragem da OAB está conduzindo, né? Esse é o segundo painel de um total de 4, e ele é focado especialmente em temas ligados à arbitragem com a administração pública, né? Como vocês sabem, essas apresentações elas estão sendo conduzidas por integrantes da comissão e que participaram da coletânea de artigos que foi publicada recentemente. Então, cada um de nós escreveu um artigo sobre um tema específico, né? Nós 3 aqui voltados à administração pública, e hoje, então, faremos essa apresentação para compartilhar com vocês um pouco das nossas dúvidas e angústias que tentamos exprimir nos artigos. Bom, o meu nome é Cristina Mastrobuono, eu sou advogada, fui procuradora do Estado durante 27 anos e atualmente eu tenho o meu próprio escritório e atuo primordialmente como árbitra em disputas relacionadas a contratos de infraestrutura. Tenho também agora iniciado uma participação em Dispute Board, que é também um mecanismo aí dos meios alternativos de resolução de disputas bem interessante. Comigo participam do painel o Dr. Maurício Moraes Tonin. Dr. Maurício, só um minuto que o Dr. Gustavo vai entrar. Pessoal, desculpa. Bom dia. Bom dia, desculpa. Nossa, eu estava... Não, Gustavo, sem problemas. Eu tinha começado a fazer aqui a apresentação, mas se você passa a palavra, então, para você fazer a apresentação do Maurício e da Patrícia, por favor. Muito obrigado, Cristina. Bom dia, pessoal. Perdão pela demora. Tive aqui uma urgência. Bom, então, agradecer aqui, em primeiro lugar, à OAB, né, por mais uma oportunidade, por estar dando aqui um espaço para a gente falar sobre o nosso livro, Atualidades da Arbitragem Comercial, que a editora Quarte Latam gentilmente publicou. Dr. Rui Dourado, e doutora Vera Franco Asdrubal, assim como eu, fomos os coordenadores da obra. Foi uma obra que nasceu na Comissão de Arbitragem da OAB, no Comitê de Coordenação também da Câmara de Arbitragem e Mediação da OAB, então é algo que a gente tem muito se orgulhar, porque foi um trabalho conjunto dessas comissão e comitê, para a gente conseguir reunir aí um estudo muito plural, com muitos temas atuais sobre arbitragem. Então, bom, agora fazendo a apresentação aqui sobre o Dr. Maurício. Maurício, além de membro da nossa comissão de arbitragem, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, procurador do município de São Paulo, assessor da Comissão de Segurança Hídrica da cidade de São Paulo também, né? É especialista no tema arbitragem, poder público, direito administrativo, enfim. Cris, você já se apresentou? Posso fazer sobre... Já? Tá, agora eu vou falar sobre a Patrícia aqui rapidamente. A Patrícia também, membro da nossa comissão de arbitragem, advogada do escritório L.O. Batista Advogados, pós-graduada em processo civil pela PUC de São Paulo, onde ela também tem
a sua graduação, né? E ela é uma grande especialista, assim como Cristina e Maurício, em direito administrativo, em questões envolvendo o poder público, né? Agora, acho que na nossa dinâmica, a gente tinha combinado que cada um dos palestrantes falaria por cerca de 15 a 20 minutos, expondo aí o tema central do seu artigo, né? A gente vai começar por ordem alfabética aqui, seguindo uma ordem alfabética, pela Cristina. O tema dela, muito interessante, foi a escolha da Câmara de Arbitragem nas disputas com a administração pública, né? Então, Cristina, por favor, se você puder começando a falar sobre o seu artigo, daí na sequência a gente vai para o Maurício e para a Patrícia. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Eu já cumprimentei a todos aqui e vou falar que eu pretendo falar aqui de uma maneira bastante informal, né, sobre esse tema, e, na verdade, é um tema que dá para a gente, como todos os que cada um de nós abordará, né, são temas que a gente pode ficar falando muito tempo, tem muitas peculiaridades e tal, mas vou tentar me ater aos aspectos mais importantes, né? Eu escrevi sobre a escolha da Câmara de Arbitragem a escolha da Câmara de Arbitragem nas disputas com a administração pública, né? Por que eu escolhi esse tema? Ele é muito falado, né? Teve muita discussão, teve muita angústia em relação a esse tema, principalmente para quem atua no setor público, né? Mas tem pouco escrito sobre esse tema, né? Ele acaba sendo inserido dentro de artigos que tratam da administração pública, das arbitragens com a administração pública como um todo, mas eu não tinha lido até hoje nenhum artigo assim com um aprofundamento maior sobre as discussões, as efetivas discussões que cercam esse tema. E, bom, esse tema foi enfrentado por mim, né, e meus colegas, quando eu ainda estava na Procuradoria-Geral do Estado, quando o Estado resolveu implementar a arbitragem nos contratos de parceria público-privada que começaram a ser desenhados, começaram a ser modelados em 2011 e 2012. Né? Até então, o Estado já tinha se utilizado de uma cláusula de arbitragem nos contratos, mas era uma cláusula que tinha sido implementada, tinha sido introduzida sem muita reflexão por parte da própria administração pública. A cláusula veio meio como um pacote fechado, até porque a cláusula de arbitragem ela já vinha sendo usada naqueles contratos que contavam com financiamento de uma entidade multilateral, de uma instituição de financiamento externa, por exemplo, o Banco Mundial e BID. Então, os contratos feitos no bojo desse financiamento, eles já contavam com a cláusula de arbitragem, a escolha da arbitragem como método de resolução de disputas, mas não tinha muita discricionariedade da administração pública, não tinha muito campo de flexibilidade ali para mudar esse tipo de cláusula, porque ela vem assim um pouco como um pacote fechado. E as câmaras indicadas por essas entidades multilaterais, em geral, são instituições arbitrais do exterior, né? Por quê? Porque são voltados para atrair um mercado de licitantes internacional, né? Para atrair investidores internacionais, e isso num período onde ainda havia um pouco de desenvolvimento das câmaras de arbitragem do Brasil, né? As câmaras ainda estavam aí num processo de desenvolvimento na década de 80, de 90. Então, invariavelmente, as câmaras, as instituições arbitrais escolhidas por esses organismos financeiros internacionais são câmaras internacionais. Então, a CCI, né, as regras de Londres, basicamente essas duas, né, Bom, isso para a administração pública é um fator de complicação,
né? Você ter uma Câmara Arbitral do exterior regulando, né, um procedimento que se passa unicamente no Brasil, porque são poucas, né? Depois que a empresa do exterior ela participa de uma licitação e executa um contrato no Brasil, necessariamente ela constitui uma subsidiária brasileira e essa empresa é a que vai tocar o projeto, o contrato, né? Então, naturalmente, há uma adaptação, a lei que será usada é a lei brasileira, né? Então, você ter uma instituição fora do Brasil acaba dificultando bastante para a administração pública, embora para os investidores estrangeiros, quando eles estão licitando, eles se sentem confortáveis, mais confortáveis com a escolha de uma instituição arbitral do exterior, onde eles já conhecem o funcionamento. Bom, de lá para cá, isso, né, eu estou falando dos contratos de 1980, 90, nós estamos em 2021, as câmaras de arbitragem no Brasil, elas evoluíram muito, né, elas foram criadas várias câmaras que são instituições renomadas, enfim. Então, não dá mais para a administração pública ficar só na dependência de escolhas de câmaras do exterior. Mas, enfim, então, voltando um pouco mais concretamente para o problema, nós estávamos nessa necessidade de redigir a cláusula de arbitragem e, dentre outros aspectos da cláusula de arbitragem, a questão da escolha da Câmara de Arbitragem. E aí, várias questões que se mostram. Primeiro, se a indicação da escolha ela passa por um processo de escolha, que são as escolhas da administração pública, que exigem um processo de licitação, né? Segundo, se eu não preciso licitar, como que eu faço essa escolha? E terceiro, que está relacionado ao segundo tema, que é qual o momento de escolha, né? Então, a questão da necessidade de licitação, ela hoje em dia ela já se encontra superada, tá? Já se entende que aí assim, primeiro que a arbitragem, a prestação de serviço de uma instituição arbitral, ela não se encaixa exatamente dentro daqueles serviços que a lei de licitações busca regulamentar, busca disciplinar, né? Primeiro que não é um serviço prestado para a administração pública, é um serviço prestado a ambas as partes que participam da disputa, né? Então, você poderia entender que, vamos sim usar a lei de licitações, tá bom, então entraria na inexigibilidade de licitação, né? Mas, assim, essa questão eu nem vou me aprofundar muito agora, porque isso não é o mais relevante, porque isso já está assim superado. Aí você passa para o segundo aspecto, que, olha, embora eu não precise licitar, eu preciso justificar por que eu estou escolhendo uma Câmara em detrimento de outra, né? E aí, para fazer um parênteses, o mercado da arbitragem com a administração pública é um mercado que todas as câmaras querem, porque são valores muito altos. Não tem disputa com a administração pública para discutir, ou assim, em regra, né, para discutir R$1 milhão, R$2 milhões, que se for meramente entre entes privados, esses são valores que podem ser considerados. Qualquer arbitragem com a administração pública já chega em 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, né? E como o valor da taxa de administração é com base no valor da arbitragem, né, em geral, então as instituições arbitrais elas querem esse nicho de mercado, né? Vamos dizer, do lado concorrencial é um nicho de mercado. Então, se a administração pública ela indica reiteradamente a mesma Câmara, sem nenhuma justificativa, assim, ela está, no meu modo de ver, e esse foi o nosso raciocínio, você está vinculando, você está dando de presente para uma determinada Câmara sempre a mesma, sempre para a mesma Câmara as suas arbitragens, né? Então, tem esse aspecto, você
se você dá um tipo de uma reserva de mercado para uma Câmara, você também prejudica, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das demais câmaras que poderiam, inclusive, estabelecer algumas regras que favoreçam a administração pública, né? Não favoreçam indevidamente, obviamente, né? Mas favoreçam com regras, por exemplo, de publicidade, né? Regras de custas, enfim, regras que, para a administração pública, seria um fator determinante para escolher entre uma e outra. Como, aliás, a gente já tem um pouco, né? Assim, algumas câmaras já emitiram resoluções para atender às demandas da administração pública, mas são demandas tímidas ainda, né? Elas poderiam evoluir um pouco mais. Bom, e aí tem esse aspecto. Como você vai escolher e em que momento você vai escolher? Porque como você vai escolher, você tem que justificar. Você tem as várias câmaras e você tem que justificar por que você está escolhendo uma em detrimento de outra. E aí, ao mesmo tempo, passo para o outro ponto, que é o momento que você vai indicar, né? Porque uma coisa é a gente falar em arbitragem com a administração pública dentro de contratos por um prazo determinado, né? Como agora a nova lei de licitações já deixou claro que é possível, né? Mesmo em contratos que não sejam de longo prazo, você pode escolher para um contrato de prestação de serviço durante 2 anos, ou para uma obra que tem um prazo de 2 anos para ser finalizada, você pode também colocar, você pode escolher a arbitragem. Nesses casos, acho que até se justifica você determinar já no contrato qual é a câmara de arbitragem que você vai usar, né? Lembrando que todos os contratos com a administração pública, eles são elaborados pela administração pública e colocados em consulta pública, né? A minuta do contrato, ela acompanha o processo licitatório, de maneira que essa é uma prerrogativa da administração pública de fazer a redação da cláusula e indicar a metodologia de escolha da Câmara Arbitral. Bom, então, dos contratos de curto prazo, ótimo, você já insere lá qual é a Câmara que vai ser a responsável por disciplinar as disputas. Mas e nos contratos de longo prazo? Que foi justamente o problema que nós enfrentamos lá em 2011 e 2012, né? Então, você tem um contrato de 30 anos, um contrato de parceria público-privada que tem uma multiplicidade de assuntos, né? Nós nos sentimos assim um pouco desconfortáveis em já indicar uma instituição arbitral para ser a responsável pela administração de todos os procedimentos daquele contrato por todo o período do contrato, né? Então, foi pensada numa metodologia que agora ela é adotada por todas as instituições, todos os entes públicos, né? De fazer um cadastramento de câmaras arbitrais. Então, a administração, ela estabelece uma metodologia, colocando os requisitos para que as câmaras possam se inscrever, né? E a câmara se inscrevendo, ela passa a ser cadastrada e ela pode ser, no momento que surgir a disputa, e aí, bom, aí depende da regra, né? Até me adiantei agora um pouco, porque o que foi colocado, o que é colocado nos contratos na cláusula de arbitral é que a escolha da Câmara da instituição arbitral, ela será feita no momento que surgir a disputa, e aí cada ente tem a sua regra, né? Ou pelo ente público, ou por quem está requerendo a arbitragem, né? E será escolhida dentre as instituições cadastradas. E aqui um outro parênteses, alguns entes usam cadastramento, alguns entes usam o termo credenciamento, né? Nós, em São Paulo, usamos cadastramento porque o credenciamento é uma forma que, inclusive, agora está na nova lei de licitações, uma forma auxiliar de licitação que tem as suas peculiaridades, mas o objetivo é o mesmo, é você ter esse pré-cadastro, esse credenciamento de câmaras que podem, então, ser escolhidas por quem, ou pelo requerente ou pelo requerido, ou pelo poder concedente ou pelo contratado, a depender
da regra estabelecida por aquele determinado ente público. Bom, eu acho que por hora, Gustavo, eu vou parar por aqui, até para não ficar muito longo, e a gente permitir um debate aqui maior em função do que vocês eventualmente levantarem, do que é importante eu mencionar em relação a esse tema. Obrigada. Perfeito, Cristina, muito obrigado. Exposição super interessante. Esse é um tema muito rico, eu até anotei 2 perguntas aqui. Vou te fazer depois, então, nesse momento que a gente vai entrar em um debate um pouco mais para frente. Maurício, agora se você puder falar, por favor, sobre o seu artigo, que é a utilização da arbitragem em contratos que envolvam a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Um artigo muito específico sobre um tema aí de alguma maneira novo também, né? pouco explorado, então vai ser muito interessante também te ouvir sobre esse tema. Obrigado, Gustavo. Bom dia, Cristina, Patrícia e a todos os colegas que estão conosco participando aqui do nosso evento. É um prazer e também eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Comissão de Arbitragem, né, parabenizando também na pessoa do nosso presidente, o doutor Rui Dourado, não só pela realização da obra coletiva, como também desses eventos, esses webinários que nós estamos tendo a oportunidade de debater os temas que foram enfrentados na obra. E é interessante a gente perceber que sempre que a gente vê eventos sobre arbitragem, sempre surge a temática com a administração pública. E isso, na verdade, é reflexo daquilo que, inclusive, a própria Cristina mencionou há pouco, do crescimento do número de arbitragens com a administração pública nas principais câmaras aqui do Brasil, né? E isso, então, quanto mais casos, mais pessoas trabalhando com isso, mais pessoas estudando. Então, é muito interessante, muito importante a gente ter esse painel voltado para este assunto. Eu, particularmente, escolhi esse tema, como você mesmo disse, né, Gustavo, bem específico, por conta da minha participação, da minha atuação no âmbito da Prefeitura do município de São Paulo, na Comissão de Segurança Hídrica, que foi criada no ano de 2019 por lei, e uma das competências dessa comissão é justamente acompanhar o contrato de prestação de serviços da Sabesp, aqui no município de São Paulo. E, em 2020, veio, né, no meio da pandemia, que nós ainda estamos, né, enfrentando, foi aprovado no Congresso Nacional o novo marco legal do saneamento básico, para vocês verem a importância desse assunto, porque no ano passado e até agora também um pouco, a gente tem visto o Congresso trabalhando voltado quase que exclusivamente para temas relativos à Covid-19. E esse tema entrou na pauta justamente porque, como nós podemos falar para as pessoas, lavem as mãos, né, mantenham a higiene, se boa parte da população não tem acesso à água tratada, se boa parte da população não tem coleta de esgoto nas suas residências. Nós temos números realmente assustadores aqui no Brasil. Metade da população, né, 50%, não tem coleta de esgoto. E vejam que nem todo esgoto coletado é tratado. Nós temos um déficit, não existe 100% de coleta com tratamento de esgotos. Isso gera um impacto ambiental muito grande aqui no Brasil. E o novo marco legal, ele inovou em vários aspectos nessas relações contratuais, e uma delas foi a previsão legal da arbitragem nesses contratos. Em primeiro lugar, eu queria dar esse panorama de como funciona hoje a contratação desses serviços no Brasil. A grande maioria dos contratos são assinados sem licitação, com empresas estatais da prestação desse serviço. O saneamento básico, só para a gente lembrar, é importante dizer, o saneamento básico contempla abastecimento de água, coleta, tratamento de esgotos, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e também a drenagem das águas pluviais urbanas. Nós vamos falar aqui basicamente desses 2 primeiros, né? Coleta e tratamento de esgoto, ok? Então, quem presta esse serviço, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo é a Sabesp. A Sabesp é uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, inclusive, com ações vendidas na Bolsa. Quem quiser agora, enquanto nós estamos falando aqui, quiser entrar na sua corretora e virar acionista da Sabesp, é possível. Então, a grande maioria desses contratos são assinados sem licitação, são os chamados contratos de programa. E acredite,
Tamanha é a precariedade do serviço de saneamento básico no Brasil, que muitos desses serviços são prestados sem contrato. A própria lei faz referência a essas situações como, aspas, situações de fato. Ou seja, você tem uma prestadora do serviço que cobra a tarifa, as pessoas pagam a tarifa, o município, o Estado, enfim, regulamenta, fiscaliza essa prestação desse serviço, mas não tem contrato. Em outros casos, mesmo tendo contrato, são contratos muitas vezes simples, né? Muito precários, sem uma regulamentação jurídica mais robusta. Enfim, essa é realmente uma situação que precisa ser mudada no Brasil, e o marco legal veio para ajudar nesse sentido. Uma das previsões do novo marco legal é a obrigatoriedade da licitação para a celebração de novos contratos desse serviço. Isso vai trazer, então, muitas empresas privadas para a prestação desse serviço. Isso porque hoje, mais de 90% dos contratos são com empresas estatais, mas está crescendo agora a participação da iniciativa privada. A gente pode ver que recentes leilões aí que foram realizados nesse mercado foram vencidos por empresas privadas. Muito bem. Então, com licitação, com o contrato de concessão ou da PPP, há uma tendência de aumento das cláusulas compromissórias nesses contratos, assim como já existem outros tipos de concessões aqui no Brasil, né? São comuns cláusulas compromissórias nesses contratos, justamente porque as questões envolvem relações jurídicas complexas, cálculo de remuneração complexo, muito dinheiro, né? Muito investimento, enfim, tudo isso que inclusive já foi mencionado pela Cristina também na introdução dela, e isso atrai o investidor mediante previsão de arbitragem. Então, temos, então, agora uma cláusula, um artigo específico na lei, que é a Lei 11.445, que é a lei que regulamenta aí, esse serviço de saneamento básico. E houve também, eu vou apenas mencionar, não vou aprofundar, houve também uma inserção de previsão na lei que regulamenta a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, atribuindo a ela uma competência nova, que é a Lei 9.984, pelo artigo 4º-A, parágrafo 5º, diz o seguinte, ó, a ANA disponibilizará em caráter voluntário e com sujeição à concordância entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam titulares, agências reguladoras ou prestadores de serviços públicos de saneamento básico. Então, é importante dizer aqui que, a meu ver, esse dispositivo está criando, no âmbito dessa agência reguladora, uma competência de mediação. Então, vai ser possível que a ANA promova a mediação entre esses agentes mencionados para tentar resolver conflitos relacionados a esses contratos, e uma competência arbitral, que, no meu entendimento, não se confunde com a arbitragem da Lei 9.307 que nós estamos falando aqui, ok? Seria, então, um arbitramento semelhante àquele ao que a SECAF da AGU, que é a Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, realiza, ou seja, é uma decisão administrativa que não tem caráter jurisdicional. Então, só para fazer esse parênteses. Muito bem, supondo, então, que nós tenhamos contratos de programa ou contratos de concessão com ou sem cláusula compromissória. A gente sabe que as partes, diante de um conflito, podem também celebrar a convenção de arbitragem, né, na modalidade de compromisso arbitral, ou podem também fazer aditamentos aos contratos para incluir cláusulas compromissórias, mesmo que não tenha havido previsão desde a redação original do contrato. O que pode, então, ir parar na arbitragem, né? Que tipo de discussão pode ir parar na arbitragem? Essa questão é a principal, na verdade, né? Hoje, envolvendo a arbitragem com a administração pública, ou talvez uma das mais importantes, né? Justamente a arbitrabilidade também é o tema da Patrícia, que ela vai falar aqui em seguida. A lei, antes existia uma certa zona cinzenta, uma dúvida sobre o que poderia ser levado para a arbitragem. Hoje está um pouco mais fácil para a gente sair do zero, pelo menos, e descrever quais são alguns aspectos, né, algumas matérias que podem ser levadas para a arbitragem. E por que isso? A Lei de Relicitações de 2017
que regulamenta contratos de parceria no âmbito do governo federal, trouxe expressamente um rol de situações de conflitos que podem ser arbitráveis. O decreto de 2019 da União, 10.025, que também regulamentou a arbitragem para os contratos de infraestrutura, também trouxe um rol. E, mais recentemente, né, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, igualmente trouxe, no artigo 151, parágrafo único, algumas disposições sobre o que pode ser levado para a arbitragem. Então, em resumo aqui, eu, inclusive, trato disso num dos tópicos do meu artigo, o que, a meu ver, poderia ser arbitrável nesses contratos, né, nessas disputas contratuais. Bom, questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, inclusive as decorrentes da repartição de risco entre as partes, prevista no contrato, tá? Incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e a alha econômica extraordinária. Esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato, inclusive relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato. Isso também é uma previsão comum nas próprias convenções de arbitragem e também na lei de concessão, né? Previsão expressa na lei de concessão. O inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a incidência das suas penalidades e o seu cálculo, isso que era uma discussão, ainda é, na verdade, né? Uma discussão até hoje, se pode ou não pode a multa contratual ser objeto de arbitragem. Hoje eu sou mais seguro para dizer que sim, inclusive por previsão legal. O que inclui, então, aqui o atendimento das metas de expansão dos serviços, de coleta, de esgoto, de tratamento, de abastecimento, né? Certo? Tudo isso está previsto na nova lei. A redução das perdas na distribuição da água, não sei se vocês sabem, cerca de 30% da água aqui do município de São Paulo é perdida no meio do caminho, é uma perda absurda, a gente ainda mais em crise hídrica, né? Enfim, na qualidade da prestação dos serviços, eficiência, etc. E também tem um outro elemento que eu coloquei aqui, que seria o aferimento de receitas alternativas. A própria lei prevê a possibilidade da concessionária para criar sua modelagem, né, e ficar de pé economicamente a sua proposta, essas receitas alternativas, complementares ou acessórias, dentro do escopo do contrato. Tá? Isso é um rol exemplificativo, evidentemente, tá? Outras questões podem surgir. E para fechar, então, aqui, para não tomar muito tempo, não sei se eu já esgotei aqui meu tempo, Gustavo, uma questão que a gente pode deixar aqui já para debater é eventual a questão de caducidade do contrato de concessão ou de PPP. Né? Então, vamos supor que a concessionária, essa prestadora de serviço, no entendimento da administração pública, não prestou aquele serviço a contento e houve aplicação houve a rescisão do contrato, que nesse caso é chamado de caducidade. Até que ponto o tribunal arbitral poderia analisar a legalidade desse ato administrativo, né? E para isso eu cito um exemplo, para a gente discutir também depois, que é um caso justamente que trata disso. No caso aqui do município de Guarulhos, aqui do ladinho de São Paulo, portanto, no qual a antiga prestadora do serviço de abastecimento de água, de coleta de esgoto, teve seu contrato rescindido por caducidade. Foi uma série de situações que aconteceram lá. Muitas questões, na verdade, foram trazidas para a arbitragem. E uma delas era a discussão sobre a legalidade, tanto da intervenção que foi promovida na empresa, pelo poder público, como também a decretação de caducidade do contrato. Hoje, quem presta esse serviço no município de Guarulhos é a Sabesp. E o Tribunal Arbitral, numa sentença parcial, que é pública, inclusive está na internet, lá na página do município de Guarulhos, o Tribunal Arbitral enfrentou essa questão e entendeu que poderia, sim, analisar a legalidade da caducidade do contrato. Isso por uma série de fatores, né? É importante dizer. E, principalmente porque o próprio contrato previa expressamente que todas as disputas relativas àquela prestação de serviços
poderia ser levada para a arbitragem, com exceção de algumas poucas hipóteses, dentre as quais não estava prevista a caducidade. Tá? Então, o tribunal enfrentou isso, claro, passando por doutrina, jurisprudência, etc., e declarou a ilegalidade desta caducidade. E aí eu vou além e prometo que com isso eu já encerro essa minha primeira participação. E isso não aconteceu aqui, tá? No caso de Guarulhos. Mas a minha pergunta seria, poderia, então, o tribunal arbitral, ao entender que é ilegal a caducidade do contrato, poderia ele determinar a retomada da prestação do serviço, ou seja, a retomada do contrato, poderia obrigar a administração pública a retomar aquele contrato com aquela prestadora? Fica a questão para não sei se eu me adiantei a você, Gustavo, que eu acho que você tinha separado algumas perguntas aí, mas vamos ver o que vocês acham aí, porque esse é realmente interessante para a gente debater. Obrigado, Maurício. Excelente disposição também. Eu confesso que eu estou ansioso para ouvir a sua resposta para essa pergunta, que não é nem um pouco simples, né? E também, é claro, a Cristina e a Patrícia. Agora, Patrícia, se você puder falar um pouco sobre o seu artigo, o Maurício já adiantou que ele trata sobre questões envolvendo arbitrabilidade, e o tema específico, né, o título do artigo é Arbitragem e Administração Pública, alguns dos atuais desafios para a arbitrabilidade dos contratos públicos. É um tema que está sempre volta à tona, não só em arbitragem envolvendo entes públicos, mas também envolvendo particulares, é algo que está sempre em voga. Então, Patrícia, por favor, agora está com você. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. Bom dia também, Cristina, Maurício, todos aqui os funcionários da OAB que estão ajudando aqui para esse webinar estar funcionando, aos participantes também. O meu muito bom dia. Queria agradecer, primeiro, a oportunidade de estar tanto nessa série de eventos que estão sendo promovidos, como também por ter tido a oportunidade de contribuir para essa obra tão bacana, né, que foi o resultado que surgiu aí dos nossos estudos, dos nossos debates durante esses últimos tempos aí de comissão de OAB. Bom, acho que, como o Gustavo já adiantou, o tema que eu escolhi por estudar um pouquinho mais a fundo foi dos atuais desafios que se tem para a arbitrabilidade dos contratos públicos, né? E por que a abordagem acaba sendo mais como os atuais desafios? Acho que uma das questões que foi também abordada um pouco pelo Maurício e pela Cristina é que, a partir de 2015, com a alteração da lei de arbitragem, o grande debate que se tinha anteriormente sobre arbitrabilidade objetiva e subjetiva também dos contratos públicos acabou sendo, de certa forma, superado, né? A lei ela trouxe a previsão expressa da possibilidade da administração pública direta e indireta arbitrarem em conflitos relacionados aos seus contratos públicos. Por consequência também dessa alteração da lei em 2015, o princípio e a regra geral de inafastabilidade do acesso à jurisdição, estabelecido pelo artigo 5º da Constituição Federal, acabou sendo ampliado também para além do monopólio estatal da jurisdição, para outros meios adequados de solução de conflitos, como também a arbitragem. Então, superado esse grande debate que se tinha antes de 2015 quanto à possibilidade da administração pública arbitrar, de 2015 em diante passaram a surgir outros temas que envolvem os atuais desafios da arbitrabilidade pela administração pública. E essa é justamente a proposta do artigo, claramente que de forma longe de ser exaustiva, só uma pequena contribuição, trazer principalmente dois casos que temos visto recentemente como um dos grandes desafios para a arbitragem com a administração pública. E eles podem ser considerados, na minha visão, primeiro, como algumas normas que exigem o esgotamento prévio da esfera administrativa para depois se poder atingir o procedimento arbitral, e também, eventualmente, uma questão que já foi adiantada pela Cristina também, de cláusulas patológicas, que acabam tendo muitas vezes em contratos que seguem financiamentos internacionais, financiamentos externos. Bom, depois da reforma da lei de arbitragem,
vários entes públicos passaram a editar diversas normas que buscavam um maior aprimoramento e uma disseminação maior da utilização da arbitragem nos contratos públicos. Então, formas de especificar e de detalhar as cláusulas arbitrais que seriam utilizadas ou a possibilidade de se firmarem compromissos arbitrais. Como também o Maurício já citou, um dos exemplos é a Lei Federal 13.448, de 2017, que fala sobre a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores de rodovias, ferrovias e aeroportos. Essa lei, ela traz como obrigatoriedade de inserção de compromisso arbitral em casos de relicitação, especificamente para poder se discutir o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente. De forma muito parecida também, em 2019, teve a Lei 13.687, que alterou o Decreto-Lei de Desapropriação por Utilidade Pública e ampliou o uso da arbitragem e da mediação também, para o cálculo das indenizações que seriam devidas aos expropriados, caso assim fosse desejo das partes. Alguns estados também passaram a regulamentar especificamente o uso da arbitragem dentro da sua esfera administrativa, como no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros, que têm decretos específicos que regulamentam a utilização da arbitragem e acabam adentrando muito no tema que foi trazido pela Cristina da escolha da Câmara Arbitral, da instituição arbitral. E isso também foi reflexo para setores específicos, né? Como, por exemplo, no Decreto Federal 10.025, de 2019, que trata do uso da arbitragem no setor portuário, de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. Então, em suma, o que se vislumbrou foi a adoção da arbitragem como algo visto de forma positiva pela administração pública e, inclusive, incentivado, como, por exemplo, por esses dispositivos normativos que foram citados agora de forma bem exemplificativa. O que acho que é importante mencionar, para a gente delimitar um pouquinho a questão dos atuais desafios que se vê para a arbitrabilidade dos contratos públicos, é que a lei de arbitragem, ela não estipula requisitos para se ingressar com uma arbitragem em contratos públicos, além de 4, que seriam a prévia existência de compromisso ou de cláusula arbitral, que também é o caso de uma arbitragem privada, que o objeto da controvérsia seja a respeito de direito patrimonial disponível, que a arbitragem respeite o princípio da publicidade, por se tratar de arbitragem com ente público, e que seja de direito também. O que se verifica, principalmente de algumas dessas normas que eu citei há pouco, é que a prática tem demonstrado que outros impasses e outros requisitos, além desses estabelecidos pela lei de arbitragem, acabam restringindo, pelo menos de forma imediata, o acesso à via arbitral pelo particular. E até mesmo pelo poder público. São os casos, por exemplo, da exigência de se ter um esgotamento prévio da esfera administrativa para poder se atingir a arbitragem posteriormente, e também a existência de cláusulas arbitrais patológicas. Quanto à exigência de um esgotamento da esfera administrativa previamente à arbitragem, a gente pode citar a Lei 13.448, de 2017, que é a Lei de Relicitações, e também o Decreto 10.025, de 2019, que trata do uso da arbitragem nos setores de portos, de transportes rodoviários, ferroviários, aquaviários e aeroportuários. Essas duas normas, elas trazem que a arbitragem provocada pelo particular, ou até mesmo pelo ente público, ela só poderia ser instaurada após uma decisão definitiva da autoridade competente no âmbito administrativo. Inclusive, o Decreto 10.025 traz uma definição dessa decisão definitiva, que seria a decisão insuscetível de reforma por meio de recurso administrativo. Então, o trânsito em julgado administrativo, por assim dizer, né? Em uma primeira análise desses dispositivos, parece ser de fácil compreensão qual que foi a intenção de se impor essas exigências, né? Não acredito que tenha sido algo a se prejudicar ou se prorrogar a instauração da arbitragem,
mas sim algo para se evitar uma litigiosidade desnecessária, sem que previamente uma questão controvertida tenha sido submetida para o apreço da administração, numa tentativa de acordo, numa tentativa de composição amigável. Acontece que, como eu falei um pouquinho antes, o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, atualmente ele é interpretado não só nos casos da jurisdição estatal, mas também para os casos de arbitragem. Então, a gente tem uma extensão desse princípio que determina que, independentemente do esgotamento de qualquer fase administrativa prévia, é um direito da parte ingressar com o devido procedimento arbitral ou judicial, enfim, para ter o acesso à justiça. E o receio que se tem com isso, na minha visão, acaba sendo muito na possibilidade de uma procrastinação do acesso à jurisdição arbitral, uma vez que o desenvolvimento desse procedimento administrativo prévio, que se mostra como um requisito para atingir a arbitragem, ele é administrado pela própria administração pública, né? Então, o privado ele acaba ficando muitas vezes nas mãos do ente público de forma exclusiva, se ele tiver que aguardar realmente o esgotamento dessa via administrativa prévia. Outro ponto que eu escolhi também tratar um pouquinho no artigo diz respeito a cláusulas patológicas em contratos públicos, né, cláusulas arbitrais patológicas. Como a Cristina ela já adiantou um pouquinho na fala dela, muitos dos contratos, enfim, de grandes obras, de infraestrutura e de bens e serviços no Brasil, eles acabam contando com financiamento de entidades multilaterais que já prevêem o uso da arbitragem como requisito para esse investimento e muitas vezes trazem uma redação já pronta da cláusula arbitral a ser inserida nesses contratos. Muitos desses modelos acabam sendo redigidos em língua estrangeira e por muitas vezes, talvez até por enfim, traduções literais ou traduções que não são tão adequadas para a aplicação da arbitragem no Brasil, acaba fazendo com que essas cláusulas, ao serem inseridas nos contratos públicos, elas acabem aparecendo como cláusulas patológicas. O que são as cláusulas patológicas? Elas são aquelas cláusulas que, apesar de preverem o uso da arbitragem, faltam com algum requisito para a imediata instauração da arbitragem, como se deixarem de disciplinar sobre algum requisito para a instauração da arbitragem, como, por exemplo, o número de árbitros, procedimento a ser seguido e tudo mais. E também, muitas vezes, essas cláusulas arbitrais impostas nos contratos públicos, elas não são pensadas elas não são pensadas tendo em vista a prática do dia a dia do procedimento arbitral com a administração pública. Por exemplo, alguma cláusula arbitral que acabe estipulando a utilização de uma câmara arbitral que não existe, ou, enfim, que já foi extinta, algo nesse sentido. Então, quando deparados nesses casos de que existem essas cláusulas patológicas, acaba se tendo também um impedimento de um acesso imediato à jurisdição arbitral, porque ou é necessário que as partes acabem fazendo uma composição a respeito para solucionar essa patologia, para solucionar o que precisa ser adequado e ajustado na cláusula, e isso, se acontecer de forma amigável, acaba sendo mais rápido, mas ainda assim surge como um impedimento para o acesso à arbitragem, ou, caso não encontre consenso das partes, tem que ser levado para o judiciário, que pode acabar levando um pouco mais de tempo. Então, são alguns dos impasses que a gente vê atualmente que são as novas questões que são debatidas para a arbitrabilidade do poder público, né? Acho que como exemplo dessas cláusulas, eu trouxe no artigo 2, enfim, casos que eu até tive a oportunidade de trabalhar, que foi, por exemplo, o caso da PPP para a concessão do serviço de esgotamento sanitário do município de Piracicaba, em que a cláusula arbitral ela continha uma certa deficiência, e felizmente as partes conseguiram entrar em um acordo para aditar aquele contrato, para preencher o que era necessário da cláusula e, enfim, chegarem à arbitragem, e também o contrato anteriormente vigente do Rodoanel Mário Covas, que igualmente tinha uma certa deficiência na cláusula, mas nesse caso, infelizmente, as partes não conseguiram entrar num consenso, teve que ser levado à jurisdição estatal antes de ingressar à arbitragem,
e isso acabou atrasando por alguns anos a instauração do procedimento arbitral. Então, acho que de forma não exaustiva, exemplificativa e trazendo aqui um pouquinho para o debate, acho que esses são alguns dos atuais desafios que eu vejo para a arbitrabilidade de contratos públicos, que trouxe para vocês nesse artigo, e espero não ter me alongado aqui muito e ter sido breve e ter mantido a atenção de todos. Muito obrigada. Muito bom, Patrícia. Obrigado. Mais uma excelente exposição. Como já era esperado de vocês três, né? Eu acho que agora a gente pode entrar, então, numa rodada aqui Vou fazer algumas perguntas e vocês podem comentar um pouco sobre os temas de outros colegas e, enfim, claro que fiquem à vontade também para interromperem um ou outro aí para ter uma dinâmica um pouco melhor, se for o caso. Então, Cristina, começando também de novo com você, eu separei aqui duas perguntas, na verdade, que fazem parte aí, estão dentro do contexto do que você disse e que você poderia endereçar agora também, sem prejuízo do que, de eventualmente responder a pergunta $1 million question do Maurício, né? E que seria qual a importância da escolha, é uma pergunta também muito sensível, qual a importância da escolha da instituição arbitral, né, sob a ótica do poder público, que essa é um grande desafio, que não se vê muito na questão de litígios entre particulares, e quais diferenças entre as instituições podem impactar a administração pública, daí a importância da escolha, né? Então, uma questão aí está relacionada à outra. Gustavo, olha, eu vou responder bem rapidinho, porque os assuntos que foram trazidos pela Patrícia e pelo Maurício são bem mais instigantes do que essa questão da escolha da instituição arbitral, né, eu acho. Bom, na verdade, as câmaras, elas são muito similares, né, as câmaras que são bem conhecidas, né, porque, assim, primeira coisa, a Câmara tem que ser uma instituição confiável, né. E hoje em dia você tem um desenvolvimento das câmaras de arbitragem e todas elas prestam um serviço de excelência, né? Mas tem algumas peculiaridades que eu acho que vale a pena a gente destacar. E a primeira delas é um fator que dificultava no passado, mas que hoje em dia também já foi superado. Como eu falei no começo, a maior parte dos contratos tinham a CCI como escolha de instituição arbitral, né? E nas primeiras arbitragens que o Estado de São Paulo enfrentou, a CCI não tinha ainda um estabelecimento físico no Brasil, né? Hoje em dia isso nem seria um problema, porque grande parte é tudo virtual, né? As audiências estão se realizando virtualmente e tal, mas naquele momento isso era um grande impedimento, porque para toda audiência tinha que, então, ter uma escolha de uma locação, tinha que ter aluguel de uma sala, porque as partes também não admitiam que fosse feito nas instalações da Procuradoria do Estado, então tinha que escolher um lugar neutro, e isso tudo implica em custo, em escolha, tudo que envolve a administração pública, assim, você tem que ter um procedimento licitatório, você tem que ver como é que você vai contratar, como é que você vai pagar, você tem que ter orçamento. Então, mas isso hoje em dia está superado, porque, inclusive, a CCI ela já tem o Office no Brasil, instalações maravilhosas, tudo. Mas aí tem outros aspectos, que são se o regulamento da Câmara tem árbitro de emergência, como a Câmara dispõe sobre o pagamento de custas pela administração pública, né? Para ter um exemplo, a CAN-CCBC ela tem uma resolução onde ela admite que as custas da administração pública sejam antecipadas pelo privado, e a administração pública só vai, então, ao final da arbitragem, fazer esse encontro de contas, né? Isso é um aspecto bem positivo para a administração. Tem a questão da lista de árbitros, né? Embora na maior parte das câmaras o árbitro indicado pelas partes pode ser alguém que não integre as listas oficiais das instituições, a presidência do tribunal arbitral, ela tem que recair, a escolha do árbitro-presidente tem que recair sobre um dos árbitros que constam da lista da instituição, né?
E isso às vezes é difícil, porque nem todas as câmaras, ou nem assim, e aí a gente entra numa peculiaridade que faz o link com o que os meus dois colegas aqui de mesa falaram. As arbitragens, elas têm que ter alguém envolvendo a administração pública, tem que ter um conhecimento também, o árbitro tem que ter um conhecimento de como funciona a administração pública, né? E aí eu já vou começar a comentar isso, porque assim, essa questão o que da arbitrabilidade tem uma zona cinzenta muito grande da arbitrabilidade objetiva. Tem aquilo que a gente já sabe, não, isso não pode, o tribunal não pode impor uma alteração de política pública, né? Isso acho que está claro, né? E tem aquilo que é claro que pode, que é reequilíbrio econômico-financeiro de contrato, né? Questões patrimoniais ligadas ao contrato. Mas tem todo um campo aí no meio que é muito difícil, e eu falo para vocês, como árbitra, que eu estou atuando em vários casos, é muito difícil você fazer essa separação, mesmo você assim tenha dificuldade, mesmo conhecendo o direito administrativo, e tem uma dificuldade que nem todos os árbitros conhecem o direito administrativo, né? Então, essa questão, por exemplo, de ter uma exigência de que seja levado, de que você tem que esperar a decisão administrativa, que foi trazida pela Patrícia, né? A gente tem que pensar, por que tem essa regra, né, nessa lei 13.448 e no decreto? Porque a gente está falando, essa lei ela se refere à relicitação de concessões. Significa que tem um contrato de longo prazo, uma agência reguladora, esse contrato é um contrato regulado, não é um contrato só da 8666, é um contrato regulado, você tem uma autoridade, você tem uma agência reguladora que analisa o pleito, que regula esse contrato, porque são contratos regulados. Contratos regulados são aqueles, né, que são contratos incompletos, necessariamente, porque são contratos de longo prazo. Nem todos esses contratos não têm disposição sobre tudo, e eles preveem, muitas vezes, o processo por meio do qual a concessionária ela leva um pleito de reequilíbrio, né? Então, esse procedimento ele tem que ser observado, porque, mais do que tudo, é uma regra contratual, é uma regra estabelecida na lei. As agências reguladoras elas têm atribuição legal, né, na esfera federal, elas têm atribuição legal de dirimir os pleitos, de dirimir, inicialmente, questões ligadas a reequilíbrio econômico-financeiro de contrato. Então, a exigência, então, especificamente nesses da relicitação, são contratos que já têm 5.000 pedidos administrativos rolando, por isso é que saiu a lei, justamente para dar um fim, dar uma possibilidade legal de relicitação, de encerramento antecipado desses contratos para serem levados à relicitação. Então, a exigência de ter uma decisão administrativa ela não é um absurdo, ela não é uma imposição unilateral da administração pública, porque a gente funciona num sistema administrativo regulado, são contratos regulados, né? Não tem exigência, do Supremo não exige. Em relação a pleitos do INSS, por exemplo, o Supremo tem uma decisão dizendo que não, que sim, tem que aguardar, assim, você não vai discutir a sua aposentadoria em juízo antes de ter uma decisão do INSS. Não vai, né? Não existe essa exigência em relação a decisões emitidas por agência reguladora, tá? Mas a lógica é a mesma, né? Por outro lado, eu também já vi isso muito do lado da administração, você vê pleitos por 5 anos que não são dirimidos, né? E aí eu acho que também, a depender, assim, cada caso é um caso, mas a depender da condução que a administração tem dado, que a agência reguladora tem dado àqueles pleitos, a depender de se caracterizar a inércia, a depender de várias coisas, você pode entender que, olha, teve o pedido administrativo, mas a administração demorou muito, e o administrado ele tem direito a ter uma solução em relação àquela disputa, porque aquilo, inclusive, está prejudicando a própria execução do contrato. E aí ele pode levar isso ou para o judiciário ou para um tribunal arbitral, né?
Mas, assim, eu só quis fazer o comentário de que a exigência, não vejo isso como um poder exorbitante, indevido da administração pública, porque a gente está falando de um setor regulado, e outra, altamente regulado, né? Está falando de contratos aí, que tem toda uma disciplina, inclusive na lei. Então, o contrato não precisa prever exatamente qual procedimento, porque a lei já prevê isso, e sendo contrato, sendo que as disputas relacionadas à administração pública necessariamente são dirimidas ao amparo da lei, essa lei administrativa tem que ser considerada. Agora, só assim, em relação à caducidade, eu acho acho que sim, acho que pode ser decretada a caducidade, mas tem que ter um cuidado específico para não entrar também em impor uma ordem que interfere na discricionalidade administrativa, né? Então, acho que é difícil falar em tese sobre isso, acho que cada caso tem que ser analisado para ver ali exatamente o que está em consideração. Mas eu acho que os árbitros têm que se atentar para essas regras da administração pública, não dá para simplesmente atuar como você está atuando numa arbitragem privada. Eu penso assim, sou pena, inclusive, de nulidade depois, porque assim, o Poder Judiciário também não pode entrar nessa esfera discricionária da administração pública, né? Então, mas já falei demais, desculpe. É isso, Cristina, foi ótimo. Você tocou em pontos muito importantes, que acho que preparou bem o campo agora para o Maurício e para a Patrícia também. Maurício, então, assim, além de você eventualmente comentar, claro, alguma questão sobre a escolha de câmaras e arbitrabilidade, né? Na verdade, a pergunta que eu vou te colocar não é uma pergunta, é um comentário em cima da pergunta que você fez sobre a questão da caducidade, que a Cristina já comentou, a opinião dela, mas como é que ficam, né? Como é que fica a questão da arbitrabilidade nesses contratos envolvendo saneamento básico, né? Qual que é a peculiaridade que você vê nesse tipo de contrato? E no que diz respeito a essa sentença arbitral parcial específica do caso de Guarulhos, acho que uma questão que vem à tona, né, a partir da decisão sobre caducidade, é até que ponto pode ir a arbitragem no âmbito da administração pública, eventualmente, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, e se você puder comentar, explorar um pouco melhor essa questão aí que você suscitou, é muito interessante. Ok, Gustavo. Essa questão, na verdade, ela denota a importância que tem a redação da cláusula compromissória, né? Ou seja, deixar ela mais amarrada, clara, né, possível em relação a essas questões que podem ser levadas para a arbitragem, justamente para que não haja perda de tempo também, né, e não haja discussões posteriores sobre isso. Então, a questão de caducidade, já que estamos falando de contratos de concessão, PPPs, enfim, envolvendo o saneamento básico, se é a intenção da administração pública que isso não seja discutido no âmbito da arbitragem, o ideal é colocar, então, na cláusula compromissória que entre outros temas, não serão apreciados no âmbito de arbitragem e serão levados para o judiciário. Então, essa é uma das cautelas que a administração deve ter quando estiver redigindo o contrato, especialmente essa cláusula compromissória. Nesse caso de Guarulhos, como o próprio... Veja, eu não conheço o caso, não li as peças processuais, eu li apenas a sentença. Então, eu tenho uma visão um pouco enviesada aqui, vamos dizer assim, do ponto de vista do tribunal, né? No que consta da sentença é isso. O contrato previa que todas as disputas relacionadas ao contrato seriam levadas para a arbitragem, apenas 2 questões eram excluídas e não é nada relacionado à caducidade, penalidades, etc. Então, o tribunal ele enfrentou essas questões para declarar ilegal, né, inválido, a caducidade, a intervenção que o poder público realizou na empresa prestadora de serviço, era uma empresa privada, declarou
a invalidade de diversos processos administrativos, inclusive a sentença tem uma espécie de uma tabelinha, em que são vários processos administrativos que o tribunal considerou irregular, ilegal, porque não foi observado o direito de contraditório, enfim, para defesa da requerente, da empresa requerente na arbitragem. Isso é uma questão que, para a gente que estuda o assunto, que gosta de discutir, chama a atenção realmente. Será que poderia isso constar? Porque isso é um pedido expresso da requerente, então ele consta do dispositivo. Então, na verdade, são duas questões que eu coloco. Não quer dizer que eu coloco respostas, viu, Gustavo? Nem sempre a gente tem resposta para aquilo que a gente questiona, mas além de, ok, o tribunal enfrentou essa questão, mas isso consta do dispositivo da sentença, vale dizer, o tribunal declara ilegal a caducidade, ou, após fazer uma análise incidenter tanto da ilegalidade deste ato administrativo, ele, então, condena, sim ou não, se for o caso, se estiverem comprovados eventuais perdas e danos para aquela empresa requerente em decorrência dessa ilegalidade. Essa é uma outra questão também, porque o tribunal consta do dispositivo, né? Declara ilegal. Então, faz coisa julgada, né? Então, enfim, são questões que acho que vou colar um pouco na resposta da Cristina, né? Que a gente tem que analisar o caso concreto, as alegações das partes, enfim, para ver até que ponto o tribunal arbitral pode enfrentar essas questões e até que ponto ele não pode. O que eu sei é que existe bastante resistência do ponto de vista, evidentemente, da posição da administração pública nesses processos e também do ponto de vista doutrinário e até de decisões do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, acerca da possibilidade da arbitragem enfrentar essas questões. Muito bom, Maurício, obrigado. De fato, algumas questões, né, não há respostas exatas para tudo, né? Mas concordo com você e com a Cristina com relação a essa questão da caducidade. Acho que a melhor saída seria realmente analisar cada caso, né? Olhar as peculiaridades dos casos concretos que essa questão é suscitada para poder aí eventualmente fazer uma análise mais específica. Agora, Patrícia, também você aí com a oportunidade de comentar o que Maurício e Cristina colocaram para a gente hoje, e eu queria que você também endereçasse uma questão específica, né, sobre o seu brilhante texto, que você chega a fazer comentários sobre mitigação de desafios atuais, né? Você cita alguns desafios atuais que são mitigados no que diz respeito à arbitrabilidade de contratos públicos. Por exemplo, cláusulas patológicas, que você mencionou, alguns dispositivos que exigem esgotamento prévio da esfera administrativa, né? Se você puder também colocar um pouco, enfim, da sua opinião um pouco mais aprofundada sobre esses temas, por favor. Obrigada. Bom, acho que com relação à questão da cláusula patológica, como algo também que Cristina e Maurício também já comentaram, eu acho que é o tipo de coisa que vai acabar sendo mitigado com a prática, né? A partir de análise de caso a caso, conforme a gente acaba verificando quais são os problemas que surgem na hora de fato se aplicar aquela cláusula arbitral e de adentrar no procedimento arbitral, quais são os desafios que surgem, porque muitas vezes, quando se elabora, se modela um contrato e se estipula a cláusula arbitral, acaba se parecendo que ela é suficiente, né? E que na hora do contrato tudo vai ser mil maravilhas e que vai dar certo e que ela vai conseguir ser aplicada 100%. Só que a gente acaba vendo na hora, né, no final, que realmente muitas vezes isso não acontece. E infelizmente é só o tempo, só a prática. A gente tem desde 2015 aí não tanto tempo em que vem se aplicando de forma mais livre a arbitragem com o poder público, então acho que essa é uma das formas de mitigação. E em paralelo também com os estudos que a gente faz e com esse tipo de debate que a gente está tratando hoje, que a gente vem tratando na comissão também, de divulgar essas questões para, enfim, para que não se tenha problemas em cláusulas patológicas conforme como a gente tem visto.
Com relação à questão do esgotamento administrativo prévio, eu acho que eu concordo também que a forma de mitigação é se analisar também, como na questão da cláusula patológica, o caso a caso, né? Só que acho que, um pouco além disso, as interpretações da necessidade de se ter um provocamento administrativo, uma provocação administrativa antes de se ingressar com uma arbitragem, ela tem que ser interpretada a partir do princípio da inafastabilidade de jurisdição, né? E de que, como a Cristina bem pontuou, né? Não se pode deixar também que um procedimento administrativo ele perdure por anos a fio, impossibilitando que o particular consiga levar aquela questão para arbitragem, enfim, consiga ter a resolução da disputa da forma como ele desejaria. Então, eu acho que essa análise paralela com o princípio da inafastabilidade e com o direito de acesso à justiça arbitral, acho que é uma das formas de mitigação. Agora, se me permite também fazer comentários das outras duas exposições, eu acho que, com relação à primeira exposição, né, da indicação da Câmara, acredito que a escolha minuciosa e calculada, ela se mostra, como a Cristina bem pontuou, ela se mostra bem necessária, especialmente quando a gente verifica que algumas câmaras disciplinam, por exemplo, normativos de como se dá a publicidade dos procedimentos arbitrais, de como se dá até mesmo a própria repartição de custas, e, enfim, esse tipo de escolha do árbitro especialista. Então, essas são questões que tem que se ter em mente no momento que se escolhe a câmara, né? E a possibilidade do cadastramento ou do credenciamento acabam fazendo com que essa escolha seja mais acertada para cada caso. E com relação à questão da caducidade, acho que eu acompanho aqui relator, revisor, terceiro, acho que realmente novamente, se verificar caso a caso, e a única observação que eu trago em relação a isso é que muitas vezes os contratos de concessão que têm a cláusula arbitral, eles prevêem a possibilidade do tribunal arbitral aferir culpas e responsabilidades pelos inadimplementos contratuais. E esse acaba sendo, muitas vezes, um dos motivos da caducidade do contrato, né? Um dos motivos da caducidade. Então, por um lado, se o tribunal ele tem o poder, ele tem a jurisdição para decidir a respeito de culpa e responsabilidade, por que ele não teria também para analisar a caducidade em si, que poderia ser uma consequência disso, né? Então, acho que esses foram os breves comentários que eu tinha para tecer. Muito bom. Vocês querem fazer algum comentário final para encerrar, assim, alguma observação assim fundamental no que diz respeito à arbitragem com a administração pública, alguma dica aí para o público, para os advogados e advogadas que atuam, que pretendem atuar nessa área, só como ali uma frase de encerramento, se possível, né? A gente segue a mesma ordem, Cristina, Maurício e Patrícia, para encerrar. Olha, uma frase de encerramento só é um pouco difícil, então eu vou me abster de falar, mas só um comentário que a arbitragem com a administração pública ela está evoluindo muito, porque esse tipo de problema de cláusula patológica ela ocorre também porque na administração pública a advocacia é muito compartimentada. Tem um procurador que negocia contratos, tem outro procurador que faz contratos, tem outro procurador que vai atuar na arbitragem. Então, é natural haver uma demora aí até que todo esse conhecimento seja compartilhado entre os procuradores que atuam. E eu acho que a gente vê nos últimos 10 anos assim, uma evolução absurda, enorme, da arbitragem com a administração pública, também no preparo dos procuradores que atuam com isso. E eu acho que esse tipo de problema, cláusula patológica, tal, isso a tendência é não ter mais daqui a um tempo, em função desse outro nível de conhecimento que se chega. Então, eu queria agradecer aqui a possibilidade de participar e a possibilidade de participar da comissão de arbitragem da OAB, que tem sido uma experiência muito rica, né? A gente teve
um aprendizado muito grande, uma divulgação muito grande de conteúdo. Está chegando ao fim aí, né, a gestão. Acho que a gente está fechando com chave de ouro nossa participação na entidade. Perfeito, Maurício. Depois, Patrícia. Não precisa ser uma frase, não. Pode ser exatamente um comentário aí final. Não, tá certo. Corroborando o que disse aqui agora a Cristina, de fato, né, a arbitragem tem evoluído, tem crescido, envolvendo a administração pública, mas a gente tem que tomar cuidado também para que não haja retrocesso. A gente está aqui em São Paulo, quer dizer, você está em Nova York, né, Gustavo? Você está um pouquinho melhor que a gente, né? Mas a gente está aqui em São Paulo, mas a gente está observando tudo o que está acontecendo no Brasil. E, recentemente, foi aprovada uma lei no estado de Goiás, também tratando de mediação e arbitragem com a administração pública, e que deixa a gente um pouco preocupado, porque a lei ela cria uma Câmara de Mediação e Arbitragem no âmbito da PGE. E a arbitragem da Lei 9.307 mesmo, não é aquele arbitramento que eu mencionei da AGU. E a lei dispõe que atuarão como árbitros procuradores do Estado ou procuradores da Assembleia Legislativa de Goiás. Ou seja, nós teremos procuradores do Estado de Goiás atuando como árbitros em casos nos quais o Estado de Goiás é parte. E isso, evidentemente, causa nulidade da arbitragem, né? Isso acho que é bem tranquilo para a gente afirmar, porque você não pode ter um advogado do Estado atuando como árbitro em caso em que o Estado é parte. Então, isso já é uma preocupação, porque, supondo que, inclusive, um decreto recente diz que os contratos com cláusula compromissória deverão adotar preferencialmente a Câmara da PGE como a ser utilizada. Então, veja, Cristina, lá não vai ter nem credenciamento ou cadastramento. O que eles vão usar é só a Câmara de Arbitragem da PGE Goiás. Isso gera uma preocupação, eu imagino, né? Porque poderemos ter uma sucessão de arbitragens anuladas. Isso é ruim para o Instituto da Arbitragem. Então, eu fecho só com esse comentário aqui, porque a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo para evitar, enfim, uma mácula aí ao Instituto. Obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Patrícia, por favor. Acho que, seguindo a linha aqui, o que é interessante do debate que a gente traz e das análises e dos estudos que a gente faz é justamente essa evolução um pouco mais recente, né? Desde 2015, mais expressamente com relação à possibilidade da arbitragem com a administração pública. E acho que o que pode ser utilizado, né, como parâmetro para se desenvolver ainda mais essa forma de solução de conflito, seria olhar para o passado também, né? E ver os erros, ver os acertos e tentar colocar isso como reflexo para os próximos casos, né? Então, sempre se ter uma visão geral do todo para que o futuro consiga ser cada vez melhor, mais bem desenvolvido, enfim. E queria também agradecer pela oportunidade aos colegas aqui, que estão nos assistindo, Maurício, Cristina, Gustavo, todo mundo também que está auxiliando a parte administrativa da OAB. E também dizer que realmente tem sido uma honra participar da comissão e desejo a todos um bom dia e até a próxima. Obrigado, pessoal. Maurício, Cristina, Patrícia, foi excelente. Acho que vai ficar gravado aqui um material muito bacana para quem quiser assistir e aprender sobre questões práticas também, né, da arbitragem com os entes públicos. Então, para encerrar, agradecer novamente ao AB, todo o staff da organização, ao Rui Dourado, nosso presidente da Comissão de Arbitragem, a Anne, Elisa, vice-presidente. Acho que a nossa comissão aqui, como a Cristina disse, está chegando ao fim, né, em razão de questões de mandato mesmo, do nosso prazo, mas acho que foi uma comissão que colocou muito material, né? Conseguiu fazer bastante coisa e se engajou muito com todos os membros para conseguir tentar fazer com que a arbitragem tenha uma expansão ainda maior no estado de São Paulo,
né? Então é isso, muito obrigado, um excelente dia a todas e todos, obrigado por quem nos acompanhou também. Até mais.